agora nós vamos começar a nossa mesa de debate com 9 minutos de atraso, não estamos tão atrasados assim, certo? Hoje, a primeira mesa é com o professor Bernardino. Nós vamos falar sobre a pandemia e o papel da universidade nesse cenário todo. Nesta mesa, quem vai coordenar essa mesa é o Doni, e se mais alguém quiser ajudar na coordenação da mesa, por favor, pode se apresentar aqui no chat, tá? Alguém mais quer ajudar o Doni na coordenação dessa mesa? Parece que é você, Doni. Se aparecer, você chama aí. Então, agora eu passo para o Doni, que ele vai coordenar essa mesa. Vou continuar aqui assistindo os debates. Obrigada. Doni? Olá, boa tarde a todos e todas. Eu acho que uma pessoa só dá conta, evidentemente que eu não estou dizendo que tem que ser eu, mas fique à vontade também se alguém quiser ajudar a coordenar, mas eu acho que, muito francamente, eu acho que não vai precisar, né? Até porque eu só vou fazer aqui uma apresentação de entrada do professor Bernardino, que mais uma vez se colocou à disposição para nos ajudar nesse debate. E o professor, naturalmente, vai estar atualizando essa situação da pandemia, ninguém mais credenciado do que o professor, para nos ajudar, com a ideia que, após o debate, após a explanação do professor, a gente possa tirar todas as dúvidas, fazer propostas e tudo mais, mas que a gente tenha a felicidade, né, vou dizer assim, que ao final do congresso a gente possa tirar algumas diretrizes em relação a essa situação da pandemia, justamente no sentido do que nos afeta a todos, mas aí a gente vai ter posições de categoria para poder tratar dessa situação tão grave que é a pandemia. Combinei com o professor Bernardino, que já vai aqui se apresentar, que ele fique à vontade para fazer a explanação dele, ou seja, estou deixando que o tempo seja dele, e as pessoas, a partir enquanto ele fala, ou a partir da fala dele, pode, através do chat, fazer suas perguntas, as suas propostas, mas também pode abrir o microfone, quem quiser, para a gente fazer uma interação da melhor possível. Estou aqui, inclusive, não fazendo uma apresentação exatamente do professor, acho que nós somos aqui toda a universidade, o conhecemos bem, mas fique, então, nesse momento, professor, à vontade para começar a sua palestra. Não sei, mais uma vez, te agradecer por essa disposição. Bom, boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Para mim é uma oportunidade bastante prazerosa, né? Eu sinto, assim, que nas conversas que a gente tem tido, um conjunto de expectativas, né, em relação ao debate, e aí eu estou pensando em duas possibilidades aqui, né, da nossa conversa. Primeiro, que isso seja uma conversa descontraída, não uma palestra, aquelas coisas, né? Acho que seria interessante que todos tivessem a oportunidade de se manifestar, de participar, e etc. Tem dois caminhos, né? Se eu pegar o título, né, que foi divulgado da pandemia, a gente ia conversar um pouco sobre a pandemia como um fenômeno e como é que a universidade entra, né? Mas aí a universidade de uma maneira geral. Mas eu sinto que há uma expectativa, e eu preciso confirmar com vocês, da gente conversar um pouco o seguinte: olha, como é que é essa pandemia na UFSCar, o retorno das atividades na UFSCar, como é que é isso do ponto de vista prático, que medidas a gente precisa adotar? E eu gostaria muito de ouvir de vocês, talvez do Doni, ou de quem mais puder me falar aí, qual das duas vertentes vocês tinham preferência para a gente conversar aqui hoje à tarde? Uma questão mais genérica da pandemia, como um fenômeno mundial, e como que a universidade entra nisso, ou se a gente dá um foco mais específico na questão do seguinte: olha, como é que é a pandemia aqui dentro, o nosso trabalho,
o trabalho, o que nós precisamos fazer, que escolhas nós precisamos fazer em relação a retorno de atividades, não retorno de atividades, qual que é a contingência epidemiológica por trás disso. Eu queria ter essa baliza, Doni, para a gente conversar o que é mais interessante para as pessoas que estão aqui, e não uma palestra que eu traga de uma coisa meio abstrata, mas aí fica a critério de vocês. Você consegue me dar mais ou menos qual dos dois caminhos é mais interessante para quem está aqui nessa reunião? Então, professor, eu estava dizendo até na introdução aqui da minha fala, que nós vamos sair desse congresso com algumas diretrizes, né, aprovadas ou não no congresso, em relação a como nós vamos nos comportar diante do quadro da pandemia. Então, talvez fosse mais no sentido mesmo do que se pensa internamente. Eu vou dar um exemplo bem prático. Existe uma certa confusão. Tem pessoas que estão dizendo, olha, nós estamos sabendo que vamos retornar ao trabalho, né? E a gente tem dito que não, porque tem o comitê e essas coisas só vão ser decididas, inclusive, nos organismos superiores da universidade, nos órgãos superiores da universidade. Então, talvez, na minha concepção, abordar mais como a universidade está pensando, eu acho que ajudaria no que nós vamos tirar como deliberação. Evidentemente que acho que se o professor conseguir, aí é um truque que eu vou usar aqui, existe uma preocupação muito grande em relação à terceira onda, né? É claro, ficaria muito difícil para o professor abordar os dois temas, talvez fique extenso, mas se tiver 2 minutinhos para essa questão da terceira onda, que isso também é assustador, o professor fique à vontade para tocar nisso ou não, mas eu penso que o centro deva ser exatamente como a universidade se comporta a partir da necessidade dos cuidados e do que é que nós vamos fazer. Obrigado. Não, então tá ótimo, ficou fácil. A Vânia quer falar alguma coisa que ela abriu? Não, eu queria só completar, assim, é só para ajudar o Doni. A gente sabe que teve muitas demandas, principalmente para o Neves e para o comitê, de liberações de muitas coisas. Então, assim, pegar um pouco da nossa realidade mesmo, como o pessoal está colocando aqui no chat, né? O geral, mas trazendo aqui para a nossa realidade, né? Para a gente saber como é que. E a gente ouve muita coisa, vai ser liberado isso, vai ser liberado aquilo, né? Então, é isso. É só isso mesmo, professor. Obrigada. Não, beleza, então. Facilitou para mim aqui, que aí eu consigo dar uma diretriz bem interessante para a gente ter um debate aqui produtivo, né? Eu vou tentar trazer mais ou menos um contexto da situação da gestão da pandemia na UFSCar e trazer uma análise dessas questões que estão sendo discutidas, a fundamentação delas e esses aspectos aí de terceira onda e tal. Acho que dá para entrar tudo num pacote só. Bom, para contextualizar, eu vou contar para vocês o seguinte. Quando a epidemia disparou na China, né, em dezembro de 2019, começaram a chegar aqui as notícias dessa situação. Então, assim, no dia 31 de janeiro de 2020, a epidemia ainda não havia chegado ao Brasil. Ela chegou em 26 de fevereiro, que foi o primeiro caso em São Paulo, né? Então, o que aconteceu? No dia 31 de janeiro do ano passado, 2020, quando eu percebi a situação, eu mandei um e-mail para a reitoria, para o Departamento de Medicina, para o CCBS e para a Prefeitura Municipal de São Carlos, sugerindo a criação imediata de um comitê de controle da pandemia, porque a situação que estava se aproximando era uma situação muito preocupante. Mas, na época, como a situação ainda não tinha chegado, as pessoas não se sensibilizaram muito com isso, e eu não consegui uma resposta prática do e-mail que eu mandei no dia 31 de dezembro de 2020. E aí a situação, então, foi acontecendo. Quando foi em fevereiro, chegou o primeiro caso de Covid no Brasil, dia 26 de fevereiro, e aí eu aguardando ainda alguma resposta, né? Tanto da universidade quanto da Prefeitura Municipal, relacionada à proposta que eu havia feito de criar o Comitê de Controle da Covid, porque a situação poderia ficar preocupante. Bom, mas como nada disso aconteceu, quando foi em março, me parece que lá pelo dia 15 de março do ano passado, a professora Maristela, que era diretora da USE, né, a Unidade de Saúde Escola aqui, ela me procurou e falou, olha,
se chegar caso de Covid em São Carlos, como é que a gente vai fazer com a USE? Falei, Maristela, é o seguinte, não dá para isso ser resolvido desse jeito, a universidade tem que assumir uma posição institucional sobre isso. Não dá para a USE sozinha tomar uma providência, porque o problema é muito, muito, muito amplo, muito complexo, não dá para a gente dizer só como que a USE vai fazer. Ela falou, mas como é que a gente faz? Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para a professora Wanda agora para a gente resolver isso. Será uma quinta-feira, final de tarde, eu liguei para o gabinete e falei, professora Wanda, nós temos que criar esse comitê agora. Não dá para ficar sem um comitê de controle da Covid, porque a situação vai ficar grave e a universidade vai ter que se posicionar. E ela falou, então vem cá no gabinete. Fomos lá no gabinete dela, numa quinta-feira, já anoitecendo, eu e a professora Maristela, explicamos a necessidade da criação de um comitê, e aí ela criou, naquele momento, um comitê improvisado, né? Porque ela falou assim, então, quem é que vocês querem pôr nesse comitê? Aí comecei a lembrar de alguns nomes de pessoas que tinham uma habilidade técnica que pudesse ajudar, e criou-se ali um comitê improvisado naquele momento, e publicou uma portaria nomeando o Comitê de Controle do Coronavírus na UFSCar, e a coisa foi improvisada, que não tinha nem atribuição ao comitê e tal, mas para a gente fazer alguma coisa, né? Mas a Maristela saindo dali, falei, Maristela, nós vamos começar a trabalhar agora. Aí chamamos uma reunião emergencial do comitê, e as pessoas nem sabiam que pertenciam ao comitê. Eles falaram, mas que comitê é esse? Não, você foi nomeado, você vem cá, nós temos que resolver isso. E aí, dali, nós já saímos com o indicativo de interromper as atividades na UFSCar até que a gente pudesse tomar outra medida, né? E aí, na mesma semana, então, no sábado de manhã, nós conseguimos uma reunião com todos os pró-reitores lá no gabinete da reitoria, e dali já saiu uma normativa de interrupção das atividades na UFSCar por 30 dias, até que a gente visse o que mais que é preciso fazer. E foi então quando começou algum movimento na UFSCar relacionado a isso. E nós trabalhamos nesse comitê, era um comitê pequeno, o comitê ele não era representativo da universidade, era um comitê de pessoas indicadas ali da cabeça da gente, sem uma consulta à comunidade universitária e tal. Mas nós tentamos improvisar o que foi possível e criamos um plano de contingência emergencial, fomos tentando criar algumas normas e etc. E nós conseguimos trabalhar mais ou menos até o mês de julho, agosto, mais ou menos, nós conseguimos fazer alguma coisa. O comitê se reunia toda semana e a gente tentava montar planos de contingência e algumas normas e tal. Quando chegou em setembro, outubro, que ia ter a eleição, né, da reitoria, nós fizemos um documento grande a respeito do controle da pandemia na UFSCar e que precisava ser normatizado na forma de portaria, atualizar, inclusive, esse documento, que já estava desatualizado em relação a normativas anteriores. Mas, como estava em processo eleitoral na universidade, a opção da reitoria foi, olha, não vamos tomar nenhuma medida de grande impacto para outra chapa ter que se virar com isso, que nós não sabemos quem vai ganhar a eleição, se for outro grupo que vai ganhar a eleição, e a gente está deixando para eles uma decisão muito grande, muito pesada, talvez seja interessante aguardar isso, e então vocês apresentam essa proposta para a nova gestão da reitoria. Tá bom, a gente estava na expectativa que um mês depois a gente tinha uma nova reitoria empossada. E como isso não aconteceu, protelou até janeiro e a universidade ficou à deriva com esse assunto da Covid de setembro a janeiro. Completamente à deriva, porque nada mais foi encaminhado, nada mais foi processado e as demandas foram congestionando, né? E havia uma série de demandas de pesquisa, de ensino, de extensão de administração, que foram ficando represadas em relação a essa questão da Covid. E quando a nova diretoria da reitoria assumiu, em janeiro, eles me procuraram e falaram, como é que é esse assunto? Porque nós temos que dar saída nesse assunto. Eu expliquei para eles, a situação é essa, não dá para trabalhar só com esse comitê pequeno desse jeito. O próprio comitê, em sua última reunião do 31 de janeiro de 2021, entendeu, falou, esse comitê não tem capacidade de fazer essa gestão, porque ele é um comitê pequeno, é um comitê sem governabilidade, que a gente não tinha autonomia para fazer nada. Então, aí o próprio comitê indicou para a reitoria nova, né, que criasse uma estrutura mais robusta para cuidar dessa questão. Então, antes mesmo da posse da nova diretoria, nós fizemos várias reuniões com a equipe nova de gestão e eles entenderam que era interessante que
a gente criasse algo mais robusto. E aí fizemos a seguinte proposta: olha, vamos criar o Comitê Gestor da Pandemia, que é um órgão administrativo, um órgão normativo dentro da universidade, vinculado ao Conselho Universitário, e que esse órgão, então, seja constituído por representações de toda a universidade, né? E não só um comitê, como é o antigo, pessoas indicadas aleatoriamente, né? Aí a universidade criou, então, o Conselho Universitário criou o CGP, que é o Comitê Gestor da Pandemia, e esse comitê ele é composto por representantes de todos os centros, de todos os campi, né, de todos os departamentos e outros setores. E o CGP, como seria um órgão administrativo, um órgão regulador, né, normativo, ele precisava de um braço executivo de ações para poder colocar em prática, no campo, né, em loco, ações de controle da pandemia. E aí criou o NEVES, que é o Núcleo Executivo de Vigilância em Saúde, que é o braço executivo do CGP, né? Então, o NEVES hoje ele é um consultor técnico do CGP para as decisões que o CGP vai tomar em relação à pandemia, e, ao mesmo tempo, ele é um braço executor de ações, como elaboração de planos de contingência, apoio às normatizações, criação de um serviço próprio de vigilância epidemiológica dentro da UFSCar. E o NEVES começou a trabalhar em fevereiro, junto com o CGP, e o CGP, já por orientação técnica, indicou a resolução 39 do CONSUNE, que é uma resolução que definiu o que são atividades essenciais na UFSCar, porque anteriormente o que havia? Só pode funcionar atividade essencial, mas não deixava claro o que é atividade essencial. Deixou para que cada chefe de departamento decidisse da cabeça dele o que é atividade essencial. Então, isso gerou uma certa desorganização e uma descentralização de responsabilidades que a gente entendia que precisava ser centralizado. A UFSCar, a administração superior da UFSCar, tinha que ter uma posição institucional clara sobre isso, para que isso não ficasse sob responsabilidade de cada um em cada setor, né? E aí, então, o CONSUNE reuniu, o CGP sugeriu que deveria ser atividades essenciais, baseado em aspectos de proteção à vida e à saúde das pessoas, e o CONSUNE regulamentou, por meio da portaria 39, o que é atividade essencial da UFSCar, e soltou outras normativas regulamentando algumas questões específicas de estágios na saúde, coisas desse tipo. O CGP agora vem avançando em várias discussões. O CGP já está avançando numa discussão da construção de um plano de retomada das atividades na UFSCar. O CGP já vem discutindo muito as demandas de estudantes, de estágios e de atividades administrativas em relação à segurança e à necessidade de proteção social. Então, tem várias coisas que o CGP já avançou muito na discussão. O NEVES, como é o braço executivo, o que o NEVES fez? O NEVES pegou a resolução 39 do CONSUNE e falou, a atividade essencial é para funcionar, mas a atividade essencial não pode funcionar de qualquer jeito. Ela tem que funcionar mediante um plano de contingências que proteja contra a Covid, né? Então, o que o NEVES tem feito atualmente? Toda atividade essencial agora, para funcionar, ela precisa submeter ao NEVES um plano de contingências de proteção à Covid. O que o NEVES faz? O NEVES recebe esse plano de contingências, analisa esse plano de contingências e ajuda as pessoas a construírem estratégias de proteção contra a Covid no ambiente das atividades essenciais autorizadas. Então, o NEVES tem feito esse trabalho. O NEVES já deve ter avaliado mais de 300 planos de contingência, já deve ter mais ou menos uns 100 já despachados, já autorizados nesse período. E o NEVES criou também um outro braço dentro dele, que é o Grupo Técnico de Vigilância Epidemiológica. O que é isso? Esse grupo técnico é um conjunto de profissionais especializados na área de vigilância em saúde, que ficaram com a responsabilidade de aplicar nas medidas, nas atividades essenciais aprovadas pelo NEVES, aplicar estratégias de blindagem dessas atividades contra a transmissão do vírus da Covid, por meio de técnicas de vigilância epidemiológica que contemplam bloqueio focal, bloqueio de transmissão da doença e várias outras estratégias, rastreamento de casos e de contatos para promover a assistência de saúde e o isolamento de casos e de contatos para impedir a transmissão
da doença no âmbito das atividades que são desenvolvidas dentro da UFSCar, e esse grupo está trabalhando numa parceria com a UNB, a Universidade de Brasília, para aquisição de softwares e outros recursos de informática para busca ativa, e nós já adquirimos junto com eles um programa chamado GoData, que é um programa da Organização Mundial de Saúde, que tem sido trabalhado pela Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo e também pelo Centro de Controle de Doenças de Atlanta, dos Estados Unidos. Esse sistema já está implantado na UFSCar e nós estamos agora qualificando as pessoas que vão trabalhar conosco para iniciar, talvez até o final de junho, essas ações de campo de controle da doença nos campos da UFSCar. Os municípios e o país deveriam ter feito isso. Eles deveriam ter adotado medidas restritivas, eles deveriam ter adotado medidas de vigilância epidemiológica capazes de bloquear o vírus para impedir que o vírus se espalhe, mas, como eles não fizeram isso, nós resolvemos fazer isso dentro da UFSCar. E estamos usando essas instituições. Então, hoje, o que nós temos, que está na pauta, na ordem do dia? A implantação operacional do Grupo Técnico de Vigilância Epidemiológica. O grupo já está constituído, a instrumentação já está pronta, e o grupo está concluindo toda a programação e todos os protocolos e diretrizes baseados em evidência científica e revisão de literatura, de quais serão as estratégias que nós vamos usar para colocar pessoas em isolamento, para prestar assistência médica, para fazer bloqueio de transmissão nas atividades. Então, isso está sendo concluído e há uma previsão de que até a última semana de junho a gente já comece a colocar tudo isso em prática, inclusive com os sistemas informatizados de rastreamento e vigilância epidemiológica para bloqueio de qualquer possibilidade de transmissão da Covid nas atividades dentro da UFSCar. A ideia é começar pelas atividades essenciais aprovadas pelo NEVES, e depois a gente avançar para toda a comunidade universitária e, numa terceira etapa, avançar para fora da comunidade universitária em apoio aos municípios, né, da região onde a universidade tem campus. A outra coisa que está na ordem do dia da pauta do CGP é o plano de retomada das atividades da UFSCar. Nós estamos criando um plano de retomadas para quando essa retomada for possível, baseado no declínio da curva epidêmica. Então, existem vários indicadores epidemiológicos que são usados pela Fundação Oswaldo Cruz, pelo Centro de Controle de Doenças de Atlanta, dos Estados Unidos, e pela Organização Mundial de Saúde, que são indicadores que mostram, olha, neste momento aqui, de acordo com esse indicador, é seguro flexibilizar determinadas atividades e não é seguro flexibilizar outras, né? E à medida, então, que os indicadores vão evoluindo, nós vamos flexibilizando as atividades na UFSCar, né? Então, a ideia é começar a flexibilizar as atividades a partir de uma segurança epidemiológica determinada pelos indicadores. Então, hoje nós temos o quê? Hoje os indicadores mostram que não há nenhuma segurança para flexibilização de atividade nenhuma. Nós estamos com a pandemia, assim, no auge da pandemia, pior do que o pior momento de 2020. A epidemia está num patamar de platô muito alto, um platô instável, com um risco muito grande de piora dessa situação, para além do ruim que ela já está, de maneira que nós estamos chamando isso de fase zero do retorno das atividades. Então, nós estamos chamando de retorno de atividade em várias fases. Fase 0, fase 1, 2, 3, 4, 5. Nós estabelecemos em 5 fases, e a fase 0 é a fase que não dá para abrir nada, a não ser atividades essenciais, e manter muito rigor de controle, que é essa que nós estamos nela agora, devido à contingência epidemiológica muito grave da pandemia. Quando a curva epidêmica começar a cair, a gente vê que a epidemia está começando a ir embora, então a gente avança na fase 1, fase 2, 3, a depender desse declínio de curva epidêmica. Então, o NEVES concluiu hoje a elaboração deste documento, e esse documento vai ser submetido ao CGP amanhã, para ver como que o CGP entende, quer qualificar e etc., para que a gente possa, então, a partir dessa decisão que sair do NEVES, aprovar no CONSUNE, né, ver lá também a homologação no CONSUNE, desse plano de retomada das atividades baseado em indicadores epidemiológicos e evidência científica, né? Então, em resumo, o trabalho está nesse pé hoje, né? Eu vou tentar apresentar aqui para vocês um material que eu usei para discutir dentro do CGP os caminhos da UFSCar em relação a tudo isso, e eu acho que vai ser interessante para o que vocês estão querendo.
Eu não tive oportunidade de atualizar alguns dados em relação a 18 de maio, porque eu não tive tempo ainda. Mas a situação que eu vou mostrar aqui relativa a 18 de maio, hoje ela é uma situação um pouco mais grave do que a de 18 de maio, em relação à questão da pandemia, mas eu vou mostrar aqui, eu vou pedir licença para projetar aqui para vocês, a apresentação que eu usei para a gente avançar com essas conversas dentro do CGP. E eu acho que é interessante compartilhar aqui, né, com todo mundo que está nessa reunião. Deixa eu tentar só mostrar uma coisa. Isso aqui é interessante porque ajuda muito a compreender o porquê de tudo isso, né, que está sendo discutido, que está sendo proposto, encaminhado, ou coisas desse tipo, né? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Então, veja bem. A maior dificuldade que nós estamos enfrentando é com a aceitação de medidas restritivas, né? Todas as vezes que a gente propõe uma medida restritiva, ou seja, olha, não dá para flexibilizar isso, tem que manter o isolamento e tal, é onde a gente mais enfrenta a resistência das pessoas. Por quê? Porque as pessoas já estão cansadas, tem um ano represado, que tudo isso que nós estamos fazendo agora deveria ter sido feito há um ano atrás. Então, como isso não aconteceu, nós estamos trabalhando com um represamento, uma pressão de represamento muito grande de demandas e necessidades, que faz com que as pessoas realmente tendam a resistir a medidas restritivas, como se elas pedissem para nós, vamos voltar à vida normal agora de uma vez, pelo amor de Deus, que eu já não aguento mais, mas a pandemia ainda não permite. Porque qual foi o objetivo fundamental do Vencendo a Covid, que é o programa que a UFSCar criou agora, de janeiro para cá? O objetivo é voltar a UFSCar ao normal. Ou seja, mas para voltar ao UFSCar ao normal, nós temos um caminho a seguir. Nós não podemos simplesmente abrir o UFSCar como se a pandemia não existisse. Então, veja bem, daqui até retornar ao normal, tem uma pandemia no meio do caminho. Então, nós precisamos ter estratégias que combatam essa pandemia para a gente voltar ao normal. Porque não há outro meio de voltar ao normal com a pandemia no caminho. A pandemia foi a causa das medidas restritivas adotadas. E essas medidas restritivas foram adotadas em um momento que a pandemia estava muito mais tranquila do que ela está hoje. Então, como é que eu volto hoje sem considerar isso? Não é possível fazer dessa forma sem matar um monte de gente, né? Então, qual foi o entendimento? Olha, nós vamos fazer todo o movimento possível e necessário para retornar às atividades, mas se para chegar lá nós temos que passar pela pandemia e derrubar essa pandemia, então nós vamos começar por esse movimento de derrubada da pandemia, né? Porque senão não dá para a gente avançar a discussão para além disso. Então, esse foi o entendimento da UFSCar, do Vencendo a Covid, e aí eu trouxe esse material para a gente poder subsidiar essa conversa, né? Então, veja bem, isso aqui é o que eu falei que eu atualizei até 18 de maio, né? Mas de 18 de maio eu posso afirmar para vocês que a situação está um pouco pior do que isso, do ponto de vista quantitativo, mas tem mantido mais ou menos esse padrão. Então, vamos observar aqui, ó, no Brasil, né? A Covid começou o ano passado, e aí nós tivemos uma elevação de casos. Quando foi entre setembro e novembro do ano passado, os casos começaram a cair, e aí as pessoas começaram a flexibilizar e etc. Inclusive, dentro da própria UFSCar, aconteceram algumas flexibilizações que não poderiam ter acontecido. Aí tivemos eleições, Enem, aquelas coisas todas, né? E a epidemia, então, voltou agressivamente no mês de dezembro, e ela vem progressivamente piorando, de maneira que nós estamos numa situação 100% pior do que o pior momento de 2020 da pandemia. Mais recentemente, a pandemia tentou entrar num platô, mas com tendência ascendente novamente, né? Tendência ascendente, mostrando que a nossa situação é gravíssima, né? Se o ano passado nós não passamos por situações difíceis, hoje a situação é 2 vezes mais difícil, em função da tamanha incidência da doença, especialmente por circulação de cepas do vírus muito mais transmissíveis do que era naquela época, né? A mortalidade por Covid, ela vem apresentando um declínio lento, mas com uma tendência já de entrar num platô, de talvez até subir novamente, de modo que é uma situação pandêmica ainda totalmente fora de controle. Essa situação aqui é uma situação bem límbica, é uma situação assim, imprevisível. Nós podemos acordar na última semana de outubro com os hospitais entupidos de doentes, ou
manter nesse estágio de vulnerabilidade e fragilidade ainda, de maneira que a epidemia ainda continua sem controle, ou seja, não há declínio da curva epidêmica, né? Então, se não há declínio da curva epidêmica, nós não temos condição de retornar às atividades, né? Infelizmente, essa é a contingência. Mas tem um motivo, né, gente? Isso foi a escolha que o Brasil fez, né? O Brasil escolheu não fazer nada para combater a pandemia e ainda fazer algumas coisas que ajudam o vírus e prejudicam as pessoas, né? E hoje nós estamos diante dessa consequência, né? Se a gente olhar o gráfico chinês, a gente morre de inveja, que a China, com 3 meses, acabou com a pandemia, sem vacina, né? E nós continuamos nessa situação aí grave do jeito que está. Essa aqui é a situação do estado de São Paulo. A situação do estado de São Paulo, ela não é melhor que a situação nacional. Eu vou mostrar para vocês que, em alguns aspectos, o estado de São Paulo está até pior do que a média brasileira, né? E eu, particularmente, sou um crítico muito ferrenho do Plano São Paulo, porque esse Plano São Paulo ele não combate a pandemia, pelo contrário, né? Ele permite que a epidemia siga o seu curso natural e apenas evita a sobrecarga hospitalar, né? E eu tenho uma crítica muito grande em relação ao Plano São Paulo, né? Mas a situação do estado de São Paulo ela é tão ruim quanto a situação nacional, e em alguns aspectos até pior, como eu vou mostrar nesse quadro aqui, olha. Se vocês imaginarem, isso era 18 de maio e a situação não mudou muito, 2,7% da população mundial era brasileira. Mas com 2,7% da população, nós tínhamos 9,5% dos casos de Covid do mundo. Então, nós estamos tendo mais Covid do que o resto do mundo, se a gente for pensar proporcionalmente à distribuição populacional. E nós tínhamos 12,8% das mortes por Covid no mundo, com apenas 2,7% da população. Então, se eu comparar o Brasil com o mundo, no Brasil, adoece mais de Covid e também morre muito mais de Covid no Brasil do que em outros lugares do mundo, se a gente for comparar essa proporção. E aí eu tenho aqui, olha o tamanho da incidência acumulada da Covid no Brasil, 7.358 casos por 100 mil habitantes, enquanto o resto do mundo tinha 1.951 apenas, né? A mortalidade acumulada por Covid no Brasil estava em 205, enquanto o resto do mundo 39. Ou seja, qual é a conclusão? O risco global acumulado de adoecer por Covid estando no Brasil é 277% maior do que se a pessoa estiver fora do país. Então, se eu sair do Brasil, a minha chance de adoecer por Covid diminui em 277%. E a chance de morrer, se eu sair do Brasil, ela reduz em 426%. Então, a nossa situação é uma situação gravíssima, gravíssima em relação à situação da Covid-19, né? Quando eu venho aqui comparar o estado de São Paulo com o Brasil, a situação do estado de São Paulo não é boa. O estado de São Paulo tem 21% da população do país e 20% dos casos da Covid. Até aqui a gente entende. Mas aqui está morrendo mais gente. 24% das mortes por Covid do país acontecem no estado de São Paulo, sendo que a população é apenas 21%, né? Então, veja bem, está morrendo mais gente no estado de São Paulo do que no resto do Brasil. Então, quando eu vejo a incidência da doença, ela é um pouco menor no estado de São Paulo. Então, no estado de São Paulo, tem menos gente adoecendo por Covid, mas tem mais gente morrendo. Olha aqui, ó. Então, a morte acumulada por Covid em São Paulo é 235 por 100 mil. No resto do Brasil é 196. Então, o Brasil está matando mais. O estado de São Paulo morre mais de Covid do que no resto do Brasil. Isso é um problema muito sério, porque São Paulo é o estado que mais tem hospital, é o estado que mais tem CTI, é o estado que mais tem médico, e por que aqui, então, morre mais de Covid do que o resto do país, né? Então, essa é uma das razões porque eu sou um crítico do Plano São Paulo. Porque o Plano São Paulo ele fala o seguinte: se tiver UTI para internar as pessoas, pode liberar o isolamento social. Olha, se eu libero o isolamento social, eu aumento a incidência de casos. Se eu aumento a incidência de casos, eu aumento a incidência de pessoas em hospital. E é no hospital que elas morrem mais. Então, a mortalidade por Covid dentro dos hospitais, ela é em torno de 50% dentro das unidades de terapia intensiva. Se o indivíduo precisar ser entubado no ventilador mecânico, essa mortalidade sobe para 70%. Então, eu não posso deixar a doença avançar e encher os hospitais, porque lá nos hospitais a mortalidade é muito alta. O que eu tenho que fazer é impedir a doença,
é não deixar as pessoas adoecerem para elas não precisarem de hospital. Mas o Plano São Paulo não pensa assim. O Plano São Paulo pensa assim, não, se tiver vaga no hospital, deixa a doença graçar, deixa transmitir, né? Só que lá no hospital morre muito. Então, nós estamos vendo aí uma das consequências, que a mortalidade no estado de São Paulo é alta. Então, ainda que o risco de adoecer por Covid no estado de São Paulo é 6,5% menor do que no resto do país, mas o risco de morrer estando no estado de São Paulo é 20% maior, né, do que o resto do país. Então, mostrando também que o estado de São Paulo não é exemplo para controle da pandemia, né? Então, o que a universidade tem que fazer? A universidade tem que fazer diferente. A universidade não pode seguir o modelo do governo federal, não pode seguir o modelo do governo do estado e não pode seguir o modelo do governo municipal para controle da Covid, né? Porque senão nós vamos continuar contribuindo para que essa curva epidêmica fique cada vez pior, que é o que tem acontecido no âmbito dessas políticas públicas nacional, estadual e municipal. Bom, aqui eu trouxe sobre Sorocaba. A situação de Sorocaba não é melhor que a de São Carlos, também crescendo os casos, crescendo as mortes, né? Aqui, quando eu pego a curva de casos confirmados, ela é uma curva que aponta para cima, a curva de mortes mais ainda no município de Sorocaba, onde a gente tem campus da UFSCar. Esse foi um exemplo que eu trouxe, mas a situação de São Carlos também é desse tipo. E aqui tem qual é a expectativa para a Covid-19 nas próximas semanas, né? A expectativa é de piora da situação epidemiológica. Araraquara já está quase falando em fazer lockdown outra vez, né? Porque os hospitais já estão no limite, no limite. São Carlos fala assim, não, nós estamos suportando, mas mandando doente para internar em Araraquara, mandando doente para internar em Américo Brasiliense. Então, eu tenho até uma lista grande de pessoas de São Carlos internadas fora daqui, mostrando que a nossa capacidade já esgotou há muito tempo de atendimento dessas pessoas, né? E, então, nós precisamos realmente ter medidas mais sérias de combate, né? Então, a expectativa é isso, de aumento do número de casos, de novo colapso hospitalar, de maior proporção de jovens, inclusive, de março para cá, a epidemia tem adoecido e matado com maior proporção pessoas mais jovens. Isso preocupa muito, porque os jovens são os que estão na frente de trabalho, os jovens são os nossos estudantes da universidade, né? Então, isso é muito preocupante, né? Então, veja bem, vamos imaginar o seguinte, o vírus da Covid-19, esse asterisco aqui, então, ele está lá fora, ele ainda não está no nosso país, vamos assim dizer, não chegou no nosso território. Mas na hora que ele entra no nosso território, ele começa a se replicar, ele começa a se dividir e começa a transmitir. Ora, veja bem, na hora que isso acontece, eu tenho que entrar com medidas duras de vigilância epidemiológica, medidas de bloqueio focal, medidas de bloqueio sanitário, para impedir que esse vírus se reproduza. Se essas medidas não forem adotadas ou forem insuficientes, o vírus se reproduz e eu tenho que intensificar as minhas ações de vigilância epidemiológica e de bloqueio, para ainda conseguir segurar a epidemia. Se isso também não é suficiente, a situação piora e eu tenho que intensificar cada vez mais as minhas medidas de vigilância epidemiológica. Até que chega num ponto, né? Que as minhas medidas de vigilância epidemiológica não dão conta mais. O vírus vai espalhando com tanta rapidez, com tanta velocidade, que eu não consigo mais controlar. E aí a gente avança para essa situação de que o vírus começa a se reproduzir de maneira indiscriminada, até que fica uma distribuição comunitária universal, difusa, e que a gente não consegue mais controlar. A situação brasileira hoje é essa, né? Porque ele perdeu a oportunidade de fazer o bloqueio lá atrás. O Brasil não investiu no sistema de saúde, não investiu na vigilância epidemiológica, não investiu no isolamento social, não investiu no isolamento de pessoas infectadas, não investiu numa testagem em massa para detectar quem é que estava com vírus e garantir que essas pessoas iam ficar em isolamento. E aí, como o Brasil não fez nada disso, hoje a situação é essa. O vírus está espalhado para todo quanto é lugar e todos nós estamos vulneráveis a contrair o vírus em qualquer lugar, né? Então, veja bem, resumindo, seria isso, né? Quando o vírus começou a circular fora do Brasil, o Brasil tinha que ter imediatamente fechado as suas fronteiras para a entrada de pessoas aqui. Nós tínhamos que ter fechado portos, aeroportos, tínhamos que fechar tudo isso. Podia entrar mercadoria, mas pessoas não. O Brasil não fez isso.
O Brasil não fez isso e permitiu que o vírus entrasse no país, e aí ele ainda tinha uma outra chance, que era fazer o bloqueio dos vírus. O Brasil também não fez o bloqueio dos vírus e permitiu que o vírus se reproduzisse aqui dentro e continuasse ainda vindo vírus de fora. Então, o Brasil hoje é isso. O Brasil está infestado de norte a sul do coronavírus e produzindo cepas mutantes do vírus. Porque quanto mais o vírus se replica, mais ele sofre mutação. Porque a mutação acontece na hora que o vírus se multiplica. Então, quanto mais o vírus está se multiplicando no corpo das pessoas, mais mutação eu estou produzindo. E essas mutações, elas são perigosas. Elas podem vir vírus mais transmissíveis, ela pode trazer vírus mais agressivo, ela pode trazer vírus resistente à vacina. E hoje o Brasil é uma incubadora de mutações virais. Inclusive, o Brasil é um exportador internacional de mutações virais, né? Então, veja, como é que a gente faz agora para combater isso? Do jeito que está, não tem outra alternativa a não ser um lockdown nacional. Ou o Brasil faz um lockdown nacional, ou ele não vai controlar a pandemia. Por quê? Porque se a situação está desse jeito que está aqui, olha, o vírus espalhado para tudo enquanto é lugar desse jeito, totalmente sem controle, quando a gente faz o lockdown, o que acontece? Eu começo a reduzir essa transmissão do vírus na comunidade. Então, se o vírus está espalhado para todo lugar, na hora que eu faço o lockdown, o vírus entra em confinamento junto com as pessoas e para de circular na comunidade. Aí eu entro com ações de vigilância epidemiológica duras de bloqueio nesses focos. Na hora que eu faço isso, eu consigo começar a voltar às atividades sem que o vírus volte junto. Aí eu consigo flexibilizar o lockdown sem que o vírus volte junto, porque eu estou com ações focais bloqueando ele nas entradas. Mas se eu não fizer isso e fizer só o lockdown, na hora que o lockdown voltar, o vírus volta junto. E aí não adianta. Então, qual que é a ideia hoje que nós estamos tentando propor para o país e que é a ideia que nós estamos tentando implantar dentro da UFSCar? A UFSCar hoje está nessa condição aqui. Então, nós precisamos fazer lockdown também na UFSCar. Quando a gente faz um lockdown geral, o que acontece? O vírus começa a sumir da comunidade. Ele começa a sumir da comunidade. Nisso que o vírus vai sumindo da comunidade, chega num ponto, eu consigo voltar com as minhas ações de bloqueio. Porque aí eu já não tenho o vírus tão espalhado para além da minha capacidade de bloqueio. Então, nessa hora, eu vou contendo a pandemia, eu bloqueio o vírus, e aí, nesse momento, eu posso voltar novamente às atividades. Ou seja, nós vamos ter que retroceder no tempo a pandemia para fazer aquilo que nós não fizemos no começo, para aí, então, a gente poder flexibilizar as atividades novamente com segurança. Agora, se não fizer isso, o Brasil não tem chance de controlar a pandemia. Primeiro, por quê? Um dos motivos é que a gente fala assim, não, a vacina pode ajudar. Tá bom, desde que eu tenha 85% ou mais da população vacinada, aí eu posso pensar até que, enfim, a vacina vai me ajudar. Mas nesse ritmo que o Brasil está vacinando, nós vamos ter isso no segundo semestre de 2022. Até lá, morrendo quase 2.000 pessoas por dia e vírus mutante que daqui a pouco pode ser que a vacina não dê conta de fazer esse serviço, né? Então, não tem saída. Ou a gente faz esse lockdown, a não ser que o Brasil vire e fale assim, olha, a partir de hoje, nós vamos vacinar a população e daqui a 2 meses, 100% da população está vacinada. Isso, quem sabe, né? Mas nós não temos nenhuma perspectiva de que isso vai acontecer. Então, veja bem, nós temos uma elevada taxa de transmissão comunitária e aí a UFSCar tem que escolher o que ela vai fazer diante dessa situação, né? O Brasil escolheu não fazer nada, né? É a escolha mais fácil. Eu não reconheço a pandemia e isso é 18 de maio, né? Hoje eu já tenho aí próximo a 500 mil de mortos e 9 milhões de sequelados pela Covid no país, né? Essa foi a consequência da escolha do Brasil. Eu acho que a UFSCar não pode fazer essa escolha e nem está fazendo essa escolha, né? A UFSCar criou o Vencendo a Covid justamente porque essa não é a escolha da UFSCar, né? A Covid-19, mesmo nas formas leves da doença, ela pode deixar sequela. Algumas sequelas podem ser incapacitantes, sequelas graves. Então, a Covid-19, ela pode deixar sequelas de 37
até 87% das pessoas com Covid podem ficar com sequelas e sequelas graves. O Brasil não divulga isso. Quando você for ver em tudo enquanto é site, você fala assim, número de recuperados. E ele não coloca na conta, quando ele fala que tem 15 milhões de recuperados, metade deles, pelo menos, está com sequela. Sequelas, às vezes, incapacitantes para o trabalho. Então, esse é o saldo da escolha que o Brasil fez. Quase 500 mil de mortos e aproximadamente 8 milhões e meio, 9 milhões de sequelados pela Covid no país, dependente de um sistema de saúde que já está falido, né? Então, como essa não é a escolha da UFSCar, nós estamos discutindo dentro da UFSCar qual das outras duas possibilidades a UFSCar pode escolher. Uma delas é ajudar a controlar a transmissão comunitária do vírus e ajudar a combater realmente a pandemia, ou apenas diminuir o risco individual das pessoas nas atividades que elas estão fazendo dentro da UFSCar. Então, ajudar a controlar a transmissão comunitária é uma ação social e coletiva ampla. Agora, se eu quiser só diminuir o risco dentro das atividades que as pessoas fazem aqui dentro da UFSCar, é uma ação privada e individual, né? Até agora, o Vencendo a Covid tem defendido essa linha da esquerda, mas a gente tem recebido muita pressão para verter para esse lado direito, né? Mas, por enquanto, nós estamos resistindo aqui, olha. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Quando eu quero ajudar a transmissão comunitária, controlar a transmissão comunitária, ter uma ação social e coletiva robusta, eu preciso assumir que nós vamos adotar medidas mais restritivas. Não vai dar para flexibilizar qualquer coisa. Bom, isso implica em quê? A implantação dessas medidas é mais difícil, isso colabora para o controle da pandemia na sociedade, isso causa perdas e dificuldades individuais, e aí, então, exige medidas para a superação dessas perdas individuais. Por exemplo, o estudante vai ter que atrasar a formatura, né? O pós-graduando vai ter que renegociar a bolsa dele com a FAPESP. E nós vamos ter que ajudar essas coisas. Olha, o estudante, ele precisa do estágio porque ele precisa do salário do estágio para comer. Então, nós vamos ter que ajudar o estudante, mas eu não posso dizer que eu vou dar um pão envenenado, então, para ele, né? Já que ele precisa comer, então ele vai para a atividade, né? E corre o risco de pegar Covid lá, de morrer de Covid, de transmitir Covid para a família. Então, quer dizer, eu vou dar um pão envenenado para ele, ou eu vou traçar uma estratégia de que, não, nós vamos dar um suporte financeiro para esse aluno, para ele não ter que correr o risco de espalhar a Covid ou de morrer de Covid, porque ele precisa comer. A proposta do governo federal foi essa. Quem não tem dinheiro precisa que se vire, vá e morra quem tiver que morrer. A UFSCar não pode fazer essa escolha para os nossos estudantes, né? Então, tem esses problemas relacionados a essas medidas, mas são as medidas que vão proteger a vida e a saúde. Se eu quiser diminuir o risco individual no ambiente, então as medidas são menos restritivas, a implantação é mais fácil, e eu só vou ter que preocupar em fazer fazer a gestão do risco individual dentro da atividade. Então, eu tenho uma atividade acontecendo dentro da UFSCar, a gente cria todo um protocolo ali e tal, e seja o que Deus quiser, né? Sabendo que quando a transmissão comunitária do vírus é muito intensa, protocolos focais perdem a eficiência. Porque a pessoa pode não pegar o vírus ali, vai pegar o vírus na comunidade, e é o que já está acontecendo. Nós temos várias atividades na UFSCar funcionando, várias delas nós tivemos que interromper temporariamente, tivemos que parar para depois voltar, porque teve caso de Covid, mas não pegou aqui. Pois é, mas a circulação do vírus está intensa, se nós não fizermos esse lado esquerdo, nós vamos ter esse problema aqui dentro, né? Bom, e aí nós temos o seguinte, no caso, né, de ajudar a controlar a transmissão comunitária, só podem funcionar atividades essenciais de interesse coletivo. As atividades têm que funcionar por quê? Tem que funcionar porque eu preciso formar. Não, então não é essencial. Ela tem que funcionar porque ela é uma atividade que vai ajudar a combater a Covid, é uma atividade que, se parar, ela interrompe a universidade. Então, só funciona atividade de interesse coletivo. Os planos de contingência específicos da atividade têm que ser aprovados e monitorados pelo NEVES. Nós temos que ter uma vigilância epidemiológica ativa e ampliada, que é isso que eu chamei de Grupo Técnico de Vigilância Epidemiológica do NEVES, e uma gestão estratégica das perdas e dificuldades individuais para que as pessoas suportem as medidas de isolamento e distanciamento e não tenham que ter perdas irreparáveis porque ela tem a necessidade de exercer o direito de fazer o isolamento.
Agora, se a gente escolher esse lado direito aqui, então vão funcionar também a atividade de interesse privado. Eu tenho interesse de publicar um artigo e preciso terminar essa pesquisa. Então, vamos aceitar, né? O plano de contingência e vigilância epidemiológica vai depender do grau de proteção individual desejado, né? E a gente teria menos preocupação, né? Aí é o seguinte, ajudar a controlar a transmissão comunitária em ação social e coletiva, que exige medidas mais restritivas, e é o que propõe o Vencendo a Covid. E se essa for a escolha da UFSCar, nós temos que seguir adiante com Vencendo a Covid. Agora, se a UFSCar fizer outra escolha, a gente então pode fazer mudanças no programa Vencendo a Covid, igual muita gente vem pedindo, né? Volta e meia a gente recebe pedidos, até abaixo-assinado de estudantes, propondo mudanças do Vencendo a Covid para atender prioritariamente interesses individuais no ambiente das atividades e abandonar esse lado aqui, mas eu acho muito arriscado esse movimento, né? Bom, então vamos supor o seguinte, vamos supor que a UFSCar escolhesse pelo lado direito, tá? Se a UFSCar fizer essa escolha, então ela vai ter que escolher aqui, ó, vai ter que escolher aqui qual que é o grau de proteção individual que ela quer. Nessa escolha, ela pode escolher redução do risco natural ou deixar o risco natural, né? Se ela quiser reduzir o risco natural nas atividades, ou seja, já existe um risco inerente à atividade, vamos tentar diminuir esse risco. Planos de contingência monitorados pelo NEVES, vigilância epidemiológica ativa com testagens e retestagens diagnósticas e manter o CGP e o NEVES, mesmo flexibilizando ações não essenciais. Agora, se é um risco natural, a gente monta um plano de contingências aqui e seja o que Deus quiser. Então, ela faz um plano de contingência geral, uma vigilância epidemiológica passiva, quem adoecer avisa, a gente não vai correr atrás para poder evitar a transmissão preventiva do vírus, e mantém só o CGP, não precisa nem do NEVES, né? Então, veja bem, a UFSCar está nessa situação. A UFSCar, ela está avançando no Vencendo a Covid, naquela opção pelo lado esquerdo que eu mostrei, mas volta e meia a gente sofre pressões para debandar para o lado direito. E até agora tem sido majoritário o movimento dentro da UFSCar pelo lado esquerdo da minha apresentação, mas a gente continua convivendo com essas pressões que são minoritárias, mas que a gente precisa manter a resistência, né? Para a gente poder construir, mas não é só manter uma resistência por manter uma resistência para preservar a vida e a saúde, e preservar a vida e a saúde também implica em ajudar as pessoas com aquelas dificuldades que elas estão tendo para poder seguir a diretriz da esquerda. Eu não posso propor aquela diretriz do lado esquerdo da minha apresentação e as pessoas agora se virem com os problemas. Não pode acontecer dessa forma, né? Por isso que o Brasil não consegue controlar a pandemia. Porque hoje, como é que é feita a coisa? Primeiro, a vigilância epidemiológica do Estado, do município e do país, ela não faz busca ativa. Ela fica sentada esperando alguém adoecer de Covid e ir no posto de saúde. Aí, 100 pessoas adoecem, 50 vão no posto de saúde. Aí, as que vão no posto de saúde, o posto de saúde avisa o serviço de vigilância. Só que quando faz isso, já tem uma semana que o doente está transmitindo a doença. Então, não tem mais o que fazer para poder impedir a transmissão. Mas, mesmo assim, o serviço de saúde vai lá e pede a pessoa para fazer um favor de ficar em isolamento. Daí para frente, é por conta e risco da pessoa. Isso não funciona. A pessoa não vai conseguir fazer e o vírus vai continuar espalhando. Então, a vigilância epidemiológica, na prática, ela não faz nada, né? Para poder combater a pandemia. Não é isso que nós queremos fazer no UFSCar. A proposta é outra, né? Por isso que está sendo criado todo esse programa Vencendo a Covid, e a gente precisa estar sempre convencendo as pessoas da importância disso, da necessidade disso, porque volta e meia alguém que está em sofrimento por causa dessas medidas restritivas faz uma pressão. Não, vocês têm que flexibilizar isso, porque não dá mais, eu não aguento mais, não posso. Mas fazer isso significa negar a pandemia e assumir todas as consequências que a pandemia está trazendo, como foi a escolha do país, né? Pessoal, em resumo, era isso que eu queria trazer para a gente pensar. Fico à disposição aqui de vocês para a gente começar um bate-boca aí sobre esse assunto, um bate-papo, talvez ajudar vocês numa posição sindical, né? Qual vai ser a posição aí do sindicato em relação a tudo isso, então, nos fóruns de discussão, etc. e tal. E eu fico à disposição aqui para responder alguma dúvida que tiver, ajudar a esclarecer alguma outra dúvida, até que não esteja na pauta do que eu apresentei, pode ser que alguém tenha alguma dúvida aí de vacina, sei lá, e eu puder ajudar. Eu fico à disposição, mas eu espero
poder trazer aqui uma contribuição produtiva para mobilização, né? Nossa e de vocês nesse trabalho todo que nós estamos fazendo, nós estamos tentando fazer aí de combate à Covid e outras coisas. Né? Muito obrigado pela oportunidade, viu, Doni? Professor, também agradeço aí a sua explanação e já surgem algumas perguntas. Eu tinha aqui separado uma, mas estou vendo que algumas pessoas já escrevem no chat, fazendo outras, e nós vamos abrir microfone, ou as pessoas podem escrever se não quiserem falar. Eu vou passar a primeira pergunta, e depois peço até para os colegas aqui, se eu me perder com alguém, é só me dar um toquezinho que eu vou achar a pergunta, porque eu sou ruim com essas coisas que vocês não fazem ideia. Além de me enxergar, né? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. A que eu tenho aqui separada é essa aqui, ó, a primeira, né? Deixa eu pegar aqui com a Babi, que é a pergunta da Simone de Salvo Mastrantônio, que é: qual seria o planejamento de retorno da universidade após o controle da pandemia? Bom, essa é a primeira, certo? Aí eu vi aqui Elaine dizendo o seguinte: professor Bernardino, muito obrigado. Gostaria de perguntar, isso é a Elaine, qual a perspectiva para a unidade de atendimento à criança em relação ao retorno na UFSCar? Aí, o Robson Santos diz assim: eu tenho uma dúvida, e eu te pergunto, Robson, você quer fazer a pergunta? Robson, você me ouve? Bom, o Robson volta, aí tem aqui o Ailton Scorsolaine. Desejo perguntar, fique à vontade, o Ailton. Boa tarde. Gostei do Scorsolaine aí, viu? Eu americanizei para ficar mais chique, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao professor Bernardino. Como sempre, suas explanações são muito, apesar de aterrorizantes, são bastante esclarecedoras, professor. Mas a minha pergunta é complementar, inclusive, a pergunta que foi a primeira pergunta que foi feita, a respeito de uma possível retorno. Imaginemos, eu sei que é um exame de futurologia, mas é importante para a gente saber, porque eu entendo que a gente vai ter um impacto terrível nas relações de trabalho, como a gente está tendo hoje, mas do ponto de vista, se tiver condições de retornar presencialmente, a gente tem uma questão que é muito séria, que é a ocupação dos espaços, né? Dos alunos, porque a gente vai ter uma demanda reprimida. Já temos 2 turmas que ingressaram na universidade e não tiveram aulas presenciais. Fora as que não conseguiram sair, os alunos que ainda estão tentando se formar dentro desse ensino não presencial. Então, a gente vai ter uma demanda muito grande por espaços físicos, e campus, como é o meu, Sorocaba, não tem condições de absorver esse público. E a pergunta também, especificamente do nosso caso dos TAs, né, que estão nos laboratórios, que estão nas atividades administrativas, a gente tem espaços de configurações assim mais variados possíveis, né? Eu, por exemplo, eu trabalho em uma sala, ela é toda aberta, com mais 4 pessoas. Então, qual que é o senhor teria uma perspectiva, a pergunta é essa, de como seriam as reconfigurações do trabalho, porque agora a gente sabe que o trabalho telepresencial, né, o virtual, remoto, como seja o título, ele está funcionando na grande maioria dos trabalhos dos técnicos administrativos. Aqueles de ponta que estão ali no laboratório têm essa dificuldade. Então, eu queria um panorama do professor, como que o professor imagina, ou se tem já algum estudo, alguma perspectiva dessa nova realidade que a gente vai encontrar na universidade quando tivermos todas as condições para retornar. Obrigado. Eu queria propor, professor, o Robson tinha colocado aqui que tinha uma dúvida. Robson, você está nos ouvindo?
Bom, o Robson, acho que caiu a conexão dele. Então, eu faço mais uma pergunta, professor, que é da Gabriela Strozzi. E o Robson está dizendo que está com problema no som. Se ele quiser escrever, escreve, viu, Robson? Mas eu vou fazer a pergunta da Gabriela Strozzi, aí fecha esse bloquinho e depois, se tiver outras perguntas, o professor retorna. A da Gabriela é o seguinte, professor, boa tarde, minha dúvida é a seguinte. Muitas cidades já estão iniciando a vacinação para profissionais da educação do nível superior. Você teria uma previsão quando isso poderá acontecer em São Carlos? Bom, então fica essas perguntas aí e depois o Robson está escrevendo a dele e depois eu entro no segundo momento com mais uma pergunta ou outra, tá bom? Fique à vontade. Vamos lá, então. Olha, com relação ao planejamento após a pandemia, esse planejamento é o que eu falei. Hoje, o Neves concluiu o planejamento e a proposta, e amanhã esse planejamento vai tramitar na reunião do CGP, que é o Comitê Gestor da Pandemia. O Comitê Gestor da Pandemia, a hora que ele concluir, vai encaminhar ao Consune. Eu acho que isso não vai demorar muito, mas já está tudo construído, desenhado e planejado. Eu posso resumir o seguinte, a ideia que nós temos é de que quando a curva epidêmica começar a cair, a gente começa a retornar. Mas enquanto isso não acontecer, não dá para retornar. Existe um conjunto de indicadores epidemiológicos que são usados pela Fundação Oswaldo Cruz, pelo Centro de Controle de Doenças de Atlanta dos Estados Unidos e usado pela Organização Mundial de Saúde, que são indicadores que mostram se a curva epidêmica está caindo ou não. Esses indicadores, eles foram publicados na Resolução 39 do Consune. Então, a gente mede quantos testes positivos está acontecendo de Covid, quantos casos novos, como é que está o declínio do número de casos de mortes. A gente faz um cálculo matemático em cima disso, e esse cálculo avisa para a gente, olha, a epidemia está indo embora. Ou não, a epidemia não está indo embora. A epidemia está piorando. Tal. Esses cálculos mostram isso. E nós temos feito esse cálculo mensalmente. Na hora que a gente detectar que os indicadores estão mostrando que a curva epidêmica começou a cair, aí, daí a 3 semanas, nós vamos começar a flexibilizar a fase 1. Se a curva continuar caindo, mais 3 semanas a flexibilizar a fase 2. E aí, progressivamente. Como é que são essas fases? Nós dividimos essas fases em 2 elementos que nós vamos articular um com o outro. Primeiro, o seguinte, qual é o risco que a atividade oferece de passar Covid? O outro é o seguinte, qual é o risco que aquela pessoa corre de ter Covid na forma grave da doença? Então, na primeira fase, nós vamos liberar as atividades que têm o menor risco e as pessoas que correm o menor risco. Na segunda fase, pessoas que já têm um pouco mais de risco e atividades também, mas aí a curva epidêmica já vai estar mais embaixo. Então, nós vamos flexibilizar dessa forma. Essa flexibilização que o governo tem feito, 30%, 10%, ora, se eu botar 10% de pessoas em atividade, mas pessoas com fator de risco para doença grave, numa atividade de alto risco de transmissão, o que eu estou fazendo? Né? Então, a ideia não é seguir esse modelo, é fazer esse modelo alternativo que eu estou propondo aqui, que tudo isso ainda vai ser discutido no CGP e aprovado. Isso já foi aprovado no Neves, mas falta ainda passar nas outras instâncias. Né? Então, a ideia é essa. A hora que a curva epidêmica começar a cair, a gente começa a flexibilizar progressivamente as atividades e as pessoas de acordo com o nível de risco, tanto oferecido pela atividade, quanto o risco biológico das pessoas. Né? No caso da unidade de atendimento à criança, eu suponho que ela vai ser uma das últimas a retornar. Né? Porque a unidade de atendimento à criança, ela trabalha com uma categoria de pessoas que é dispersa pela cidade afora, e pessoas onde o conhecimento científico sobre a Covid nelas é muito pouco. Pessoas que não vão poder ser vacinadas, porque a vacina não pode ser aplicada em menor de 18 anos, porque ninguém sabe ainda qual é o efeito dessa vacina em menores de 18 anos, porque ela não foi testada nessas pessoas. Então, existe um conjunto de restrições. A própria Fundação Oswaldo Cruz e o Centro de Controle de Doenças de Atlanta publicaram um conjunto de indicadores que apontam, neste momento é seguro abrir escolas de ensino médio fundamental e pré-escolar. A depender do indicador, não é seguro. Esses indicadores também estão contemplados na Resolução 39 do Consune.
Então, nós vamos calcular esses indicadores e avisar o AC, já dá para vocês voltarem. Não, não dá para vocês voltarem ainda, porque o indicador é um indicador de risco. Porque o que a literatura científica fala? O que está acontecendo na comunidade, na hora que você abrir a escola, vai acontecer lá dentro. Então, se na comunidade a Covid está difusa, é só abrir a escola que a Covid vai acontecer assim dentro da escola e a escola vai ter que fechar de novo. Nós temos várias experiências de escolas que insistiram em abrir e tiveram que voltar atrás. Então, a UAC vai seguir esse plano, que eu acabei de citar aqui agora, né, de fases, e a UAC provavelmente vai estar numa das fases finais de retorno, né, por causa dessa contingência epidemiológica própria. Essa proposta que eu estou fazendo, pode ser que ela mude ao longo da trajetória, a depender de como a epidemia se comportar. Ela foi feita pensando na situação da epidemia hoje e numa situação hipotética da epidemia começar a descer. Mas muita coisa pode acontecer. Pode ser que amanhã a gente tenha um vírus mutante aí e a situação fique pior, ou não, né? Que a gente tenha uma aceleração da vacina e a situação fique melhor, né? Mas tudo isso são coisas que vão acontecer ao longo do prazo, né? A ocupação dos espaços, né, que foi isso que o Solino perguntou, já existe planejamento para isso. Nesse documento de retorno das atividades, nós fizemos um cálculo de qual que é o distanciamento físico seguro dentro de uma sala de aula. Pegamos vários referenciais científicos, fizemos um cálculo. E chegamos a uma conclusão seguinte: sala de aula tem que ter, no máximo, uma pessoa para cada 6,25 metros quadrados. Então, nós vamos pegar a quantidade, a metragem da sala, dividir por 6,25, e aí vai dar, o resultado vai ser o número de pessoas que vão caber dentro daquela sala. Então, isso vai reduzir muito o número de pessoas por sala. Mas não tem outra alternativa. Se a gente flexibilizar isso, a gente está expondo as pessoas ao risco de transmissão da Covid. Então, diante disso, os docentes já entenderam que vão ter que mudar muita coisa. Vai ter que mudar a estrutura física na sala, de ventilação, tem sala aí que a ventilação é horrível, né? A gente sabe disso. Vai ter que mudar, às vezes uma aula que ele dava, uma aula para 100 pessoas, talvez ele vai ter que dar ela 5 vezes para 20, né? Então, tudo isso já está na pauta. O CGP já começou essa conversa e na última reunião, o CGP decidiu criar uma comissão para estudar toda essa readequação de espaços e atividades nos 4 campos da UFSCar. Então, já está sendo chamada a Prefeitura Universitária, a PROAD, vários setores da universidade responsáveis por essa organização da estrutura física da universidade, para começar a sentar junto com o Neves e planejar quais serão as readequações de espaço físico e outras coisas que nós vamos ter que fazer na UFSCar. Nós vamos ter que mexer em banheiro, nós vamos ter que mexer em sala, nós vamos ter que mexer em distribuição de torneira para beber água, uma série de outras coisas. E o CGP já discutiu isso e entendeu que vai precisar criar uma comissão de pessoas que trabalham nessa área para que essa comissão apresente uma proposta técnica de readequação da estrutura e dos espaços físicos na UFSCar para suportar o que a epidemia exige em termos de distanciamento social, uso de máscara, higienização e outras coisas. Então, isso já está na pauta, já está em discussão. Essa comissão ela foi pedida na última reunião do CGP, que foi antes do feriado, então eu suponho que ela ainda não tenha sido criada, mas já foi proposta a criação dela, e a professora Jesus, que é a presidente do CGP, ficou de encaminhar isso junto com as pessoas ligadas a essa questão, né? Com relação à previsão de vacina em São Carlos para nível superior, veja bem, quem determina a vacinação em São Carlos é a Prefeitura Municipal. Nós não temos nenhuma autonomia de gestão sobre isso. A Prefeitura Municipal, eu não sei como que está no calendário dela essa ideia de vacinar professores do ensino superior, né? Eles ainda não divulgaram isso, então nós não temos essa informação como vai ser em São Carlos. Uma proposta que nós tínhamos em relação à vacina era, antes de começar a vacinar, fazer um estudo epidemiológico da Covid na cidade e ver quem é que está morrendo mais, quem é que mais está precisando de internar, onde que essas pessoas vivem, com o que elas trabalham, onde que elas trabalham, para ir planejar a vacinação de acordo com esses indicadores. Mas o município não fez isso, né?
seguiu também o Plano São Paulo, né, em relação a essas coisas. Porque, veja bem, no país, de uma maneira geral, eu vou trazer aqui um exemplo de Belo Horizonte. As pessoas naquele município que mais estão entubadas no CTI são garis, empregadas domésticas e faxineiras. Então, gente, essas pessoas teriam que estar na primeira leva de prioridade. E até agora ninguém falou em incluir essas pessoas como prioridade. Então, esse modo de distribuição de vacina, sem uma análise epidemiológica subjacente, eu acho que ele é ruim, porque ele não vai em direção à necessidade epidemiológica do controle da pandemia. Então, o que acontece? Nós não temos nenhuma informação ainda, e eu não sei se a prefeitura já planejou a vacinação de profissionais da educação do nível superior. Toda a evidência científica propõe, quando você for retornar o ensino, começar do fundamental, do médio, para ser o último a voltar ao ensino superior, porque é no ensino superior que o risco de transmissão da Covid é maior, comparado com outros níveis do ensino. Isso já tem estudos científicos mostrando isso. Então, eu suponho que vacinação para profissionais do ensino superior vai atrasar, em relação ao que seria a nossa expectativa. Mas nós não temos ainda nenhum planejamento divulgado pela Prefeitura Municipal de São Carlos a respeito dessa categoria de pessoas no plano de vacinação deles. Eu não sei se eu atendi as 4 perguntas que vocês fizeram aí, né, para a gente partir para outro bloco. Se não, quem não foi contemplado com as minhas respostas, fique à vontade para se manifestar, que eu tento ajudar aí a responder melhor. Tá ok, professor. Realmente, se alguém não se sentiu contemplado, faz de novo, o microfone vai ficar aberto. Bom, o Daniel, no bloco passado, ele tinha pedido... você está aí, Daniel? Você quer fazer sua pergunta? Daniel Krauscher? Estou aqui sim, Dani. Então vai, pode fazer. Boa tarde a todos, né, todas. Boa tarde, professor. Agradecer pela apresentação, pela presença, por todo o trabalho que tem sido realizado. Minha pergunta é sobre vacinação. Dada a situação de atraso enfim, no processo a nível internacional, desde o ano passado, a Índia e a África do Sul estão com uma proposta na Organização Mundial do Comércio pela quebra das patentes. Essa proposta hoje é endossada por uma série de entidades sindicais, por movimentos populares. Mais recentemente foi endossada, inclusive, pelo governo dos Estados Unidos. Ela não é endossada pelo governo Bolsonaro. E a indústria farmacêutica, evidentemente, diz que isso não resolve os problemas, que não é bem assim. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre a quebra das patentes, se isso poderia ajudar a aumentar o ritmo da vacinação, como é que funcionaria isso? Olha, com certeza, se você quebrar a patente, você vai dar liberdade para os estados nacionais produzirem a vacina por conta própria. Então, se fizer isso, vai acelerar muito a vacinação, não tenha dúvida. O interesse comercial das indústrias farmacêuticas é absurdo em relação a isso, e não tenham dúvida que a prioridade da indústria farmacêutica é o lucro antes da pandemia. Ninguém pode ter dúvida disso, né? Então, eles vão lutar realmente contra a quebra de patentes, né? Eu, particularmente, tenho uma visão ideológica muito diferente da hegemônica em relação a isso. Eu acho o seguinte: conhecimento científico é patrimônio da humanidade. Deveria ser proibido patente sobre conhecimento. Né? Eu sou defensor dessa linha. Né? Mas, do ponto de vista técnico, se quebrar a patente, vai facilitar muito, porque os estados nacionais vão poder fabricar a vacina por conta própria, sem depender dessas autorizações internacionais e outras coisas, sem depender do interesse comercial da indústria farmacêutica, e com outro detalhe, elas vão conseguir produzir a vacina a um custo muito mais baixo. Então, os grandes beneficiados pela quebra da patente serão os países pobres, que são exatamente os países onde a Covid mata mais e os países que têm menos acesso à vacina, até por questões de ordem econômica. Então, eu defendo duramente a quebra de patentes para poder favorecer o combate à pandemia. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui da Adriana, e depois o Robson, que arrumou o som dele lá, ele vai fazer a pergunta dele pelo microfone. A Paula Adriana da Silva diz o seguinte: boa tarde, existe algum tipo de fiscalização para verificar se as restrições estão sendo cumpridas? Porque alguns departamentos não fiscais de São Carlos estão trabalhando quase que normalmente.
Bom, e agora, então, o Robson vai fazer a pergunta dele. Quero registrar aqui também, professor, muitos agradecimentos pela sua fala. Não sei dizer que se sente contemplados. Claro, a pessoa não está falando por todo mundo, mas já é uma manifestação de que no primeiro bloco você teria respondido a contento. Robson, a você. Doni, está me ouvindo agora? Sim, sim. Professor Bernardino, primeiro é uma satisfação ter o senhor. Não consigo nem pensar o que seria se a gente não tivesse pessoas assim que estão levando tão a sério a pandemia e ao pé da letra seguindo o que a ciência diz, não ficando com pensamentos, cada um pensa o que quer e toma atitudes, baseando em fatos. Só uma dúvida com relação à vacinação. O senhor falou em 80%, eu já escutei 70%. A gente vê nos Estados Unidos, acho que não tem nem 50%, não sei como é que está lá, mas estão tirando máscara na rua, fazendo shows com um monte de gente. Então, eu ia escrever a pergunta. São Paulo promete que até o final do ano 100% dos adultos vai estar vacinado. Ainda assim, eu acho que com esse cenário, para o ano que vem, ainda teremos muitas restrições. E qual seria o número ideal desse percentual de vacinação para que a gente possa tirar um pouco, né, diminuir um pouco essas medidas restritivas? Obrigado e parabéns por tudo que você está fazendo aqui. Eu queria fazer só um encaminhamento aqui. Eu tenho impressão porque as perguntas elas pararam por aqui. Eu queria fazer só instigar mais alguém, se tem mais alguma pergunta, porque daí responderia o segundo bloco e a gente já caminharia para o fechamento. Alguém quer fazer mais alguma pergunta antes de eu passar para o professor responder? Bom, eu acho que não, pelo menos aqui não estou se manifestando. Então fica. Tem o Eric aqui, deixa eu ver. Érico, quantas fases deveria haver nesse plano de retomada? Então tem mais a pergunta do Érico. Eu queria sugerir aos colegas aqui do Congresso que aí o professor fecharia com esse segundo bloco, se assim contemplar. É isso, professor. Obrigado. O senhor pode responder. Bom, com relação à fiscalização não fiscal, ainda não existe um mecanismo de fiscalização e nós sabemos realmente que é provável que haja algumas violações, né? Mas nós não temos certeza disso, mas ainda não tem nenhuma fiscalização montada, não. O que acontece? A norma que está vigorando hoje é que, para funcionar, tem que ter autorização do Neves de acordo com o plano de contingências. Quem estiver funcionando sem isso está na ilegalidade. E aí está por conta e risco próprio. Se amanhã tiver um sinistro qualquer na atividade relacionada à Covid, é responsabilidade da pessoa que está funcionando sem a anuência do Neves, né? Agora, o que o Neves está fazendo para poder acompanhar isso? O Neves agora está montando um plano de monitoramento da contingência. E junto com o monitoramento da contingência, a vigilância epidemiológica ativa. Então, a partir do momento em que isso estiver pronto, que a gente acredita que final de junho, julho, a gente já vai estar com isso pronto, nós vamos começar a estar em contato cotidiano com as atividades. E aí nós vamos conseguir identificar algum problema relacionado a isso. Então, seria uma fiscalização, não uma fiscalização jurídica, punitiva, policial, mas uma fiscalização técnica e administrativa em cima das atividades, né? Então, isso é uma coisa que ainda vai acontecer, mas hoje não existe uma fiscalização sistemática em relação a essa atividade. Hoje está funcionando segundo a responsabilidade, a ética, a consciência de cada pessoa, mas existem normas. Então, se tem alguém funcionando fora da norma, é alguém que está desrespeitando a lei, vamos assim dizer, né? E está agindo de uma maneira inadequada, mas em breve isso vai aparecer e vai ser acionado, né? Porque o Neves já está montando o plano de monitoramento das atividades. Então, quem está funcionando, vamos supor, na clandestinidade, provavelmente vai ter algum problema com o Neves na hora que esse monitoramento entrar em funcionamento, né? Bom, com relação à cobertura vacinal, o que a gente tem do ponto de vista científico, tá? A vacina Coronavac, ela foi testada agora no município de Serrana e aproximadamente 60%, 65% da população do município foi vacinada com a Coronavac.
e mais 27% já tinha anticorpo contra a Covid. Então, se eu somar as duas coisas, vai dar aproximadamente 85%, 90% de imunidade coletiva, que seria imunidade de rebanho. Então, quando o Serrana alcançou isso, alcançou 65% aproximadamente de pessoas vacinadas, mais 27% de pessoas que já eram imunizadas. Então, daí, então, de 80, quer dizer, dá quanto? 65, 85, quase 90%, né? Dá em torno de 90% da população com anticorpos contra a Covid, foi que eles conseguiram diminuir a mortalidade, diminuir a incidência da doença. Reduziram em 95% as mortes, em 80% os casos graves, em aproximadamente 70% a incidência da doença. Então, nós estamos trabalhando o seguinte, para a gente conseguir ter essa imunidade coletiva, nós precisamos de somando quem já adoeceu e se recuperou. Mas quem já foi vacinado com 2 doses tem que dar 90% pelo menos, para que a gente consiga baixar. Isso foi o que o Instituto Científico de Serrana está mostrando, né? Esse teste foi feito lá em Serrana agora. No Uruguai e no Chile também foram feitos testes com a Coronavac. E o resultado foi muito parecido. O resultado foi muito parecido com esse de Serrana. Então, é o seguinte, menos de 85% de cobertura vacinal, vai ser difícil a gente conseguir o controle da pandemia, né? A não ser que seja uma cidade que já tenha tido tanto gente doente, que já tem muita gente imunizada pela própria doença, mas a imunidade induzida pela doença, ela é inferior à imunidade induzida pela vacina, né? Nós já temos estudo mostrando isso, a vacina consegue imunizar mais do que a própria doença. Então, nós precisamos realmente de uma cobertura vacinal alta. Então, eu imagino o seguinte, trabalhar com uma expectativa de uma cobertura vacinal menor do que 85%, para que a vacina sozinha controle a pandemia, eu acho que a gente não consegue. Israel usou uma vacina com 95% de eficácia e jogou a epidemia lá para baixo, mas ela não fez só isso. Junto com a vacinação, ela fez 3 meses de lockdown. Então, a ideia que a gente tem é o seguinte, a vacina sozinha não resolve. Para ela resolver, tem que ter uma cobertura de quase 100% da população. E mesmo assim não vai resolver tudo, por quê? Porque, primeiro, quem tem menos de 8 anos pode vacinar. Então, nós nunca vamos conseguir 100% da população vacinada. Segundo, que a eficácia da vacina também não é 100%. Né? Ela é parcial. Né? Então, tem muitas limitações em relação a isso. E aí, nós precisamos, junto com a vacina, adotar as outras medidas. Neste momento agora seria lockdown, insistir no distanciamento físico, uso sistemático de máscara por todo mundo em todo lugar. Então, tem que juntar essas medidas com a vacina para a gente conseguir realmente fazer um combate efetivo da pandemia. Senão, o que acontece? A epidemia desce até um ponto e depois não desce mais. Fica endêmica. Então, ao invés dela matar 2.000 pessoas por dia, ela fica cronicamente matando 200, 300. Se a gente não adotar todas as medidas juntas, e ainda assim a gente tem dúvidas se a gente consegue exterminar 100% da pandemia. Então, precisamos de uma cobertura vacinal alta, né? O Estado de São Paulo está prometendo isso até o fim do ano, ele consegue alcançar se ele quiser, entendeu? Agora, o que eu tenho visto muito, né, de governadores, prefeitos e do próprio governo federal, é fazer muito mais marketing com a vacina, marketing político com a vacina, do que realmente aplicar a vacina na população, né? Então, mas eu espero que o Estado de São Paulo consiga fazer isso, talvez até antes, se quiser ele faz, né? Se isso acontecer, então, a partir de 2022, pode ser que essa curva comece a declinar, se não tivermos até lá um vírus mutante resistente à vacina. Porque se tiver, também não declina. E outra coisa, não é só vacinar 100% da população e parar por aí. Com grande probabilidade, essa vacina vai ter que ser aplicada todo ano, como se fosse a vacina da gripe. Então, se ele vacinar até dezembro, mas não revacinar em 2022, a situação também fica fora do controle, né? Então, o que tem de cenário científico e epidemiológico hoje é isso que eu estou colocando, né? Quantas fases no plano, né? Alguém perguntou aqui, quantas fases o plano? O plano que foi desenhado, ele prevê 5 fases.
cada fase com intervalo de 21 dias entre uma e outra. Então, na primeira fase, a gente libera a primeira fase. Vamos ver o que acontece com a curva epidêmica. Beleza, a curva epidêmica continuou baixando, daí é 21 dias, fase 2. A curva epidêmica continua baixando, daí é 21 dias, fase 3. Até concluir a fase 5. Então, eu posso multiplicar 5 por 21, seria 100 dias para a gente concluir o processo, né? 110 dias para concluir todo o processo de retorno. Agora, se durante um retorno eu liberei a fase 1, a curva desceu. Liberei a fase 2, a curva desceu. Liberei a fase 3, a curva parou de descer ou subiu, eu tenho que interromper a fase 3 e voltar para 2. Então, o declínio da curva tem que ser contínuo e sustentado para eu conseguir liberar até a fase 5. Se num momento qualquer a curva voltar a subir ou ficar reta, eu tenho que voltar atrás e interromper o processo de flexibilização e esperar novamente a curva voltar a descer. Então, se correr tudo perfeito, vacina para todo mundo, sem vírus mutante, né, e a curva realmente descer de maneira sustentada, nós vamos vencer as 5 fases em 100 dias, com intervalo de 21 dias entre cada uma. Ok, professor. Enquanto você falava, surgiu só mais uma pergunta. Também continuo os agradecimentos pela sua contribuição. Eu faço essa última pergunta, que é do Emerson, e depois a gente já vai ali para o encerramento, tá certo? O Emerson pergunta o seguinte: agradeço o seu empenho. Na sua opinião, as atividades serão como eram antes da pandemia? E se me permite um comentáriozinho, professor, quando você falava das necessidades, das mudanças que a universidade vai ter que fazer, que eu vou chamar aqui de adaptações, no meio de uma crise financeira que não tem dinheiro nem para pó de café, né? Mas eu não estou fazendo como crítica, é mais como preocupação mesmo, né? Então, acho que a gente fecharia por aqui e o professor respondendo, a gente já vai dando um fechamento, tá bom? Obrigado. Bom, as atividades não terão como ser como antes, né? Mesmo depois de flexibilizar atividades presenciais, tudo que puder ser feito remoto vai ter que continuar remoto por muito tempo. Então, reuniões, atividades em anfiteatros, isso vai demorar muito para a gente conseguir voltar, mesmo depois da epidemia controlada. Distanciamento físico de 2 metros entre as pessoas e uso de máscara o tempo todo, isso também vai demorar muito, talvez anos, para a gente conseguir voltar. A não ser que aconteça alguma coisa que a gente consiga realmente controlar essa epidemia, mas a perspectiva que a gente tem, que distanciamento físico, uso de máscara e atividade remota, que é possível fazer remota, isso vai durar muito tempo, né? Então, a flexibilização de atividades presenciais não seriam todas, seriam aquelas que remotamente ficam prejudicadas. Mas aquelas atividades que remotamente elas não ficam prejudicadas, elas vão ter que continuar remotas por muito tempo ainda, talvez até a última fase ou mais, né? Então, com grande probabilidade, as atividades vão ter que mudar. Nós vamos ter que mudar muita coisa na nossa vida, né? Não só dentro da universidade, mas também fora. E a universidade vai ter que se preparar para isso, né? E aí vem nisso que você falou, né, dona? A questão econômica, né? Nós não sabemos se a universidade vai continuar viva a partir de setembro desse ano, né? Então, essa questão das mudanças que vão implicar em investimento vão ter que entrar no pacote da discussão do financiamento da universidade. Não tem jeito, né? Então, nós não sabemos de onde vem o dinheiro nem para manter a universidade o resto do ano, como não sabemos também de onde vem o dinheiro para essas necessidades extras. Então, isso ainda vai ser discutido, vai ser colocado na pauta, provavelmente vai ter fóruns nacionais, talvez até greve nós vamos ter que fazer, não sei, né? Mas realmente está nessa situação, né? É isso. Inclusive, você me atinou para o dia 19, nós vamos para as ruas de novo, com todos os cuidados, porque foi isso que aconteceu no Brasil. Eu estou falando não como uma defesa da participação nas ruas, mas se ela acontece com os cuidados necessários, porque isso nós vimos no dia 29, né? Queria te agradecer mais uma vez, professor, porque nós vamos continuar aqui com todos os colegas, até para ver se a gente tira alguma indicação para depois da aprovação do Congresso. Várias manifestações aqui no chat de agradecimento pela sua contribuição, coisa que nós sabemos que você sempre fez, você
nós consideramos você não só enquanto um cientista, mas um parceiro nosso que ajuda nesse debate. E dessa vez, e mais dessa vez, foi fundamental a sua contribuição. Quero deixar um abraço e meus agradecimentos em nome do Cinto Fiscal, tá bom? Eu que agradeço, Doni. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse evento é de utilidade pública, né? Sim. Eu acho que essa questão de informar as pessoas é muito importante, né? E eu agradeço muito a oportunidade, porque eu vejo esse movimento CIOS aqui como uma colaboração ao nosso trabalho, ao meu trabalho, ao trabalho do Vencendo a Covid, do Neves. Então, eu também quero retribuir esse agradecimento, porque isso é uma colaboração mesmo para o que a gente está tentando fazer, né? E é uma colaboração para toda a sociedade, né? Porque qualquer movimento de combate à pandemia é uma colaboração para toda a sociedade. Então, eu agradeço como profissional que está aqui lidando com isso, e agradeço também como cidadão a iniciativa de vocês de fazer isso e a oportunidade de a gente estar junto nesse momento. Muito obrigado, professor. Um abraço. Tenha um Grande abraço. bom final de dia aí. Tchau. Tchau.